Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já pensava em nós, nos escolheu a igreja. Deus criou o homem e a mulher e os colocou ali no jardim. Eles pisaram na bola, mas Deus nunca desistiu da humanidade. E o propósito de Deus permanece em pé: constituir um povo para si. O propósito de Deus é que Jesus seja o primogênito dentre muitos irmãos. E esse mundo que estava perdido, esse mundo que estava em trevas, de repente viu uma grande luz, e essa luz é Jesus. Veio para espantar as trevas, veio para restaurar todas as coisas. Ele veio para promover cura. Ele carregou sobre si os nossos pecados e a maldição recaiu sobre ele, e pelas suas chagas nós fomos sarados. E ele propõe paz e reconciliação e cura e restauração de todas as coisas, inclusive da imago Dei, da imagem de Deus, porque nós fomos criados à imagem de Deus e o pecado veio macular e o pecado veio estorvar, mas o Senhor Jesus veio restaurar. E Ele nos dá o seu Espírito. Ele comunicou o Espírito à igreja. A igreja reunida em oração e nessa expectativa da promessa do alto. E sobre a igreja recaiu o Espírito Santo. E a igreja é o povo de Deus, é a família de Deus, é o corpo de Cristo. A igreja é o templo do Senhor, no qual o Espírito habita, o Pai habita, o Filho habita. Não desista da igreja jamais. Na igreja sabemos que tem problema. Jesus já disse que era inevitável que veriam os escândalos. Jesus disse que teria joio no meio do trigo. E a gente sabe que ela é composta de seres humanos, muitos que não estão nem aí para nada, outros que estão ainda a caminho, são neófitos, são criancinhas em Cristo, são carnais. Mas ainda tem cura, tem jeito para eles também. Olha o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. E o propósito de Deus é que a igreja seja santificada. Pela igreja Cristo morreu para apresentá-la sem mancha nem ruga diante de Deus, igreja gloriosa. E a igreja é a única entidade, podemos dizer assim, é a única coisa, talvez essa palavra coisa não caiba tão bem assim para a igreja, que vai permanecer, que vai transcender. Tudo mais vai passar. Céus e terra poderão passar, disse a palavra. Mas a igreja não passa não. Sobre ela, sobre aquela pedra, o Senhor edificou a sua igreja. Ele é a rocha. Ele é o fundamento, Ele é a pedra de esquina sobre a qual a igreja foi edificada. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ela transcende, ela salta para a eternidade. E no novo céu e na nova terra, quem é que habita o novo céu e a nova terra, senão a igreja? Olha a importância da igreja. Quero dizer para você, que muitas vezes é visitante, ou muitas vezes está longe ou afastado, como um filho pródigo. Você não escolheu a família em que você nasceu, não é mesmo? De repente você nasceu na família tal, no lugar tal. Isso estava completamente fora da sua alçada. Mas uma coisa que Jesus veio trazer é uma oportunidade, a despeito de que família você... em que família você nasceu, qual seja a sua circunstância, o que você já tenha feito na vida, o quão pecador ou pecadora você tenha se tornado e se transformado, o quão distante você tenha se afastado de Deus, entrado nas trevas. Não importa o quanto você afundou, o Senhor, nosso Deus, enviou seu Filho porque te ama. E te dá uma oportunidade de você fazer parte agora da família de Deus, a despeito da sua vida pregressa. E você pode agora escolher. Ele veio para os que eram seus, diz o apóstolo João, no seu evangelho, lá no capítulo 1.
Mas os seus, infelizmente, não receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ser feito filho de Deus. Você pode ser transformado pelo poder do Senhor, o poder do alto. O teu Criador te dá agora uma oportunidade de regeneração, de uma virada de página, uma nova vida. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Ele já operou uma obra tremenda na cruz. E o seu sangue nos garante a vitória. Remissão dos pecados. Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ele opera isto. Ele pode hoje mudar a sua história, mudar o seu destino. E você pode fazer parte dessa família. Dessa família de gente como a gente, mas que de repente se abriu para o Evangelho, se abriu para a pregação. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, disse Jesus, eu vos aliviarei. Eu venho para trazer a paz para você, a redenção, a vida nova. Eu não vim para condenar, disse Jesus, eu vim para salvar. A condenação está no fato de que a luz vinda ao mundo, de repente encontra resistência. Tem gente que ama mais as trevas do que a luz. E é uma questão de opção. De repente a luz, de repente a palavra que salva, de repente o Evangelho diante de você e o Espírito falando ao seu coração. Porque o Espírito não fala apenas do coração do pregador. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele fala a você nessa hora. E você diante da palavra, e você diante da oportunidade, você tem uma oportunidade de dar ouvido. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu repetidas vezes nas páginas da Bíblia, no decorrer de toda a história. Tanta gente perdeu a oportunidade, tanta gente se esquivou, tanta gente postergou, tanta gente adiou, tanta gente virou as costas. Gente, que coisa terrível. A gente está diante da oportunidade, dessa porta que é Jesus e que se abre para nós, para o céu, para a reconciliação, para a casa do Pai. Um paraibano da gota, ilustre, Ariano Suassuna. Vocês devem ter orgulho dele. Eu teria, se fosse. Eu tenho que ele é brasileiro. Se fosse paraibano, ainda mais. Um sábio, ilustre, escreveu muitos livros, deu muitas palestras, muitos conselhos. É muito interessante o Ariano Suassuna. E naquela sua peça famosa, No Alto da Compadecida, tem aquele personagem, o Chicó. É muito divertido. Ele é de um bom humor tremendo. E quando a cachorra morreu, ele falou uma frase. E depois, ele repete essa frase a cada um que morre. Lembra da frase? Eu não vou saber falá-la assim de cor e salteado, mas a ideia, quando ele vê a morte chegando, ele diz o seguinte: cumpriu a sua sentença, encontrou-se com um único mal irremediável. Cumpriu a sentença e encontrou-se com um único mal irremediável. E é triste isso, gente. A questão da morte. Ele termina ainda dizendo dessa frase: tudo o que é vivo morre. E nisto, a gente percebe que se igualam todos os vivos num mesmo rebanho de condenados, dizem. Todos os vivos estão igualados
no mesmo rebanho de condenados. Isso por causa da rebelião. Isso por causa daquilo que aconteceu lá no Éden. Não comam dessa árvore, porque se comerdes dessa árvore, certamente morrereis. E o homem entendeu que Deus estava privando a ele, Adão e a Eva, de algum conhecimento, de alguma experiência, e por curiosidade, e por desafiaram a palavra de Deus, e comeram, e quebraram a cara. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e estão debaixo dessa condenação do pecado, a humanidade perdida. O único mal irremediável, Ariano Suassuna, a respeito da nossa morte. Mas nós sabemos que mesmo no alto da compadecida Ele coloca a esperança. E essa esperança é da compaixão de Deus. É de um Deus que nos ama. É de um Deus que não abandona a humanidade. Mas eu quero tocar nesse ponto. O que é que levou Adão e Eva a se rebelarem? E aí eu vou contar a história da minha neta, que certa vez, uma neta, eu tenho duas netas, uma com 9 anos, mas quando ela tinha 2 anos e 9 meses, a Helena, 2 anos e 9 meses, ela brincava em cima de uma cadeira. Aí chegou meu filho, pai dela, e a repreendeu. Helena, desce daí depressa. E a Helena disse para o pai: pai, eu não quero obedecer. Pai, eu não quero obedecer. Aí Samuel, meu filho, disse para ela: filha de 2 anos e 9 meses, por que cargas d'água você não quer obedecer? Ela respondeu taxativamente: porque eu quero ser feliz. Eu não quero obedecer porque eu quero ser feliz. Olha a interpretação que ela dava ao mandamento do pai. Da sua perspectiva infantil, é claro. Ela via que o pai estava tesourando a sua alegria. Que o pai era um desmancha-prazeres. Que o mandamento era contra ela. Foi isso que o diabo, Satanás, de certa maneira, sussurrou aos ouvidos de Eva, não foi? Deus está te privando de um prazer, de uma alegria, de um conhecimento, de um saber, de uma experiência. Se você comer, você vai se dar bem. Se você comer, você vai experimentar algo que Deus não quer que você experimente. E apesar da gente não ser infantil, ou ter a idade de 2 anos e 9 meses, nós bem sabemos como muitas vezes lidamos nós, ou no passado ou no presente, com os mandamentos de Deus, com a palavra de Deus, com uma certa desconfiança. Se eu entregar o meu caminho ao Senhor, se eu obedecer a sua palavra, eu vou acabar sendo uma pessoa infeliz. Eu vou ter que renunciar a muita coisa, não é isso que Jesus propõe para quem quer seguir? Você quer seguir a Jesus? Negue-se a si mesmo. Isso vai me levar ao caminho da infelicidade. Eu vou me negar a mim mesmo, não é? Então, a gente às vezes lida com Deus e com as coisas de Deus com tal desconfiança, como se Deus estivesse contra nós. Mas aqueles que ousam provar da palavra e obedecer, experimentam o resultado disso, que é vida plena. Vida plena que Deus tem para nós. Alegria. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele vai te guiar, talvez por um caminho completamente outro. Ele tem um outro plano, mas o plano dele é superior ao seu. A sabedoria dele excede. O que minha neta precisava entender é que papai a ama.
E o que você precisa entender de uma vez por todas é que Deus te ama. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu não amo vocês. Vou repetir, é uma confissão. Eu não amo vocês. Todo mundo em silêncio, né? Deixa eu completar a frase para ficar melhor, né? Para esclarecer. Eu não amo vocês como Deus ama vocês. Eu até devia, mas eu não consigo. Ele ama demais. Ele ama vocês demais. Ele ama vocês tanto que Ele fez algo que eu acho que eu não conseguiria fazer, dar o meu filho por causa de vocês. Conduzir meu filho à morte, à cruz. Deus amou o mundo. Deus amou os pecadores do mundo. Olha, nisso Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, rebeldes, blasfemos, indiferentes. Ele nos amou a ponto de dar o Filho, de sacrificar o Filho. É um amor muito grande, muito grande. Então, a partir dessa concepção do amor de Deus, saiba que todo conselho de Deus, todo mandamento de Deus visa o nosso bem. Não é reprimir a você, não é te privar de uma alegria. O que o meu filho queria para minha neta era o quê? Que ela não fosse feliz? Não, é que ela não se esborrachasse, caísse e a brincadeira ia acabar mal. Que ela pudesse continuar brincando de maneira mais segura e por mais tempo. Ah, gente, eu vou falar aqui da Paraíba de novo. Tem uma música aqui, cantada por Elba Ramalho, não se escandalizem. Ela é uma música boa. Estou de volta para o meu aconchego. Todo mundo conhece. Elba Ramalho é paraibana, não é? Estou de volta para o meu aconchego. Veja que eu me preparei para cá, para estar com vocês. Elba Ramalho. Estou de volta para o meu aconchego. Isso me faz lembrar do filho pródigo. Não lembra você do filho pródigo? Gente, filho pródigo. E a palavra aconchego, essa palavra em português, eu não sei se ela tem paralelos em outras línguas, mas aconchego é uma palavra boa demais. Todos nós sabemos o que significa aconchego. Tem gente que está morando na rua e está longe do seu aconchego. É triste, parte o coração da gente. Tem gente que de repente rompeu com a família e se rebelou e está longe de casa e está longe do aconchego e está sofrendo as consequências do pecado. Tem gente que está vivendo uma miséria das drogas e dos vícios e de tantas outras coisas, de tanto desvio, e está tão longe do aconchego, não tem paz. Aconchego é quando a gente consegue ter paz, quando a gente encontra o nosso ninho de amor, o nosso lugar de refúgio, a nossa casa, meus irmãos, irmãs. Numa certa medida, toda a humanidade está destituída do verdadeiro aconchego, que é a casa do Pai, é o coração do Pai, mas o Pai nunca abandonou a humanidade que virou as costas para Ele. Ele busca cada um com muito amor. Ele vem a nós. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele se apresenta e quer nos trazer de volta. Ele está de braços abertos e a parábola do filho pródigo aponta exatamente nessa direção. Um filho cabeça dura, um filho de que despreza o pai, um filho que age como a minha neta que não quer obedecer porque entende que o pai está tesourando a sua alegria e quanto mais longe do pai, melhor eu vou me dar. Eu sei o que é melhor para mim. Eu quero curtir a vida adoidado. Eu quero tomar todas, experimentar todas e curtir todas. Eu quero cair na gandaia. Se essa canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Algo assim. E ele quebrou a cara. Ele foi à bancarrota. Ele ficou na miséria. Ele experimentou a consequência, o deserto que é na alma. A falta desse aconchego que ele tinha na casa do pai. Aí ele se lembra do aconchego. Ele se lembra do pai. Aí ele tem saudades. Você sabe que, independente se você é crente ou não,
se você é cristão ou não, todos os seres humanos foram criados por Deus, e tem o dedo de Deus, o toque de Deus. Você, ainda que não tenha consciência disto, tem uma saudade de Deus plantada ali na sua alma, porque o toque de Deus se fez presente no seu nascimento, na sua concepção. Foi Ele que te deu a vida. Ele é o autor da vida. E de repente, a saudade. E as pessoas não entendendo que tal ausência, como diz o autor de Eclesiastes, Deus pôs o infinito no coração do homem. Um potencial, criados por Deus e para Deus, um potencial para o eterno. E de repente o vazio que a gente tenta preencher muitas vezes, como aquele que eu encontrei, um bêbado, que eu encontrei no ônibus certa vez. Ele falava alto, ele falava com todo mundo. Eu vinha do seminário e estava no ônibus e de repente ele falou o seguinte, falava com outro, e estava muito bêbado. E ele se aproximou de mim. O ônibus não estava muito cheio, era tarde da noite, umas 11 e pouco da noite, 11h30 mais ou menos. Aí ele veio na minha direção, e quando ele se aproximou de mim, antes que ele falasse qualquer coisa, eu disse para ele o seguinte: esse vazio que você tem dentro de si, e que tenta preencher com a cachaça, é a ausência de Deus. Só Jesus pode preencher esse vazio que você tem. Tem muita gente que sente o vazio, mas não sabe do que é, e tenta preencher com a droga, com a cachaça, com o sexo, com os prazeres, com as coisas da vida. E eu diria, com o trabalho, com a família, não apenas com coisas assim pecaminosas, mas com as coisas temporais. E nenhuma delas é satisfatória. Nenhuma delas nos satisfaz. De repente a gente volta lá para o Chicó, nos dando lição de moral. Nós somos mortais. A nossa vida é como um vapor. E nada que é deste mundo, nenhum sucesso, nenhuma fama, nenhuma glória, dinheiro, nenhuma conquista pode matar a sede daquele que nasceu por Deus e para Deus. E Santo Agostinho, como é conhecido, ou Agostinho de Hipona, disse: nós fomos criados por ti, e a nossa alma só encontrará descanso quando ela repousar em ti. Como C.S. Lewis falou, como nós fomos como que projetados para andar, como um carro que é projetado para andar com determinado combustível, ou um avião. E se você colocar água lá, ele não vai andar. Se você fizer qualquer outra gambiarra, não vai funcionar. Pode até movimentar, mas vai acabar em destruição ou em nada. Com esse potencial para Deus, o filho pródigo, quando volta para casa, ele volta em frangalhos, e aí ele encontra um pai que ele está com um discurso assim: eu não mereço nada. Ele está pianinho, ele não está reivindicando nada na base do direito, ele sabe que ele não tem direito a nada, que ele perdeu tudo, e ele, se puder encontrar um lugar como servo na casa do pai, vai estar bom demais, porque essa condição já é infinitamente superior àquela que ele se encontrava, ou se encontra. E ele tem saudade, e de repente o pai, gente, que pai é capaz de um ato tão grandioso de compaixão como aquele pai que pega um filho rebelde e, em vez de repreendê-lo, interrompe o discurso dele e fala: vem cá, meu filho, e o abraça e o cobre de beijos e restitui tudo para ele que ele não merece. É pela graça. Esse é o nosso Pai do céu. Você já pecou muito, você se rebelou, você acha que não tem mais jeito. A parábola do filho pródigo mostra que você tem jeito. Você não pode ter afundado a ponto de não ter recuperação, porque o poder de Deus é maior para te resgatar, para te trazer de volta. Ele te abraça, te acolhe. E esse filho,
rebelde, esse pecador, de repente ele encontra no seio do Pai o abraço, o aconchego. Ele pode cantar: eu estou de volta para o meu aconchego. O teu aconchego é com o Pai, é com o Filho, e é com o Espírito Santo, é na casa do Pai. E que a graça de Deus alcance você de um jeito que você agarre a palavra, agarre a oportunidade e nunca olhe mais para trás, porque Ele te quer bem, Ele te ama. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, que derrama pelo seu Espírito o amor no nosso coração, que nos faz novas criaturas, que nos dá uma vida nova, uma oportunidade, opere tão grandemente na sua vida, você esteja aprumado com Ele, reconciliado com Deus mediante Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Bênção, graça e misericórdia sejam multiplicados sobre cada um de vocês. Eu amo vocês, queria amar mais, como Jesus, como Deus. Estou no caminho. Gente, Ele te ama demais, nunca esqueça disso. Ele quer o seu bem. Valeu, gente. Muito bom estar com vocês e parabéns, igreja de Uiraúna e povo de Uiraúna. Estava tão bom. Obrigado, bispo. Que bênção de Deus. Amém, queridos?